autoimagem. Por que alguns homens muito capazes e talentosos não encontram abertas portas de oportunidade e aceitação para eles, enquanto outros com habilidade igual ou até menor têm aparentemente oportunidades e sucesso ilimitados em cada área de suas vidas? Não parece justo? A hora certa tem naturalmente algo a ver com isso. Deus tem uma hora para cada coisa e Ele opera em nós o que precisa ser feito, e é a fim de nos preparar para o que nos aguarda. Sentir o tempo de Deus traz paz para esperar no Senhor, amém? Pode haver, porém, uma outra razão importante para o conflito, ou seja, a percepção que o homem tem de si mesmo. Queridas, se ele tiver uma autoimagem baixa, uma baixa autoestima, ele duvidará do seu valor e essas dúvidas irão se insinuar em tudo o que fizer, até nos seus relacionamentos. As pessoas que se perturbarem com a insegurança dele poderão evitá-lo, e isto por sua vez afetará o relacionamento dele com a família, os amigos, os colegas de trabalho e até estranhos. Se ele achar que pode ser rejeitado, isso vai ocorrer. Existe um esposo que ele sentiu uma grande frustração ao procurar descobrir seu caminho na vida. Esse homem não sabia quem era, nem onde se encaixava, ou se de fato se ajustava em algum lugar. Prestem atenção. A sua preocupação em resolver essas coisas causou grande atrito entre ele e a sua esposa. Ela tentou ajudá-lo, mas ele achava que as ideias e sugestões dela eram críticas à sua capacidade de resolver sozinho seus problemas. A reação dele era ignorar o que essa esposa dizia, levando-a a se esforçar ainda mais para se afirmar. Quanto mais essa esposa lutava para não se sentir desvalorizada, tanto mais esse esposo revidava, até que na frustração da sua própria insegurança, ele rejeitou completamente a ajuda da esposa. Queridas, esse tipo de conflito sempre crescente poderia ter levado ao divórcio, mas essa esposa aprendeu a orar ao invés de brigar. Ela pediu ao Senhor para ajudá-la a compreender o que estava acontecendo com seu marido. Queria saber por que ele a estava rejeitando quando ela só queria o bem dele. Deus então revelou que a baixa autoestima dele foi herdada do pai. Ele também experimentava essa mesma insegurança durante toda a sua vida, qualquer que fosse a fonte do comportamento desse marido. A esposa sabia que Deus tinha poder para mudá-lo. Amém? Então essa esposa decidiu orar quanto tempo fosse necessário para que Deus quebrasse os grilhões do ódio pessoal e moldasse o seu marido à sua imagem. Ela pediu a Deus que ajudasse o seu esposo a encontrar a sua identidade no Senhor. Ela orou também para que Deus a capacitasse a falar ao marido no espírito e não na carne, a fim de que as suas palavras fossem recebidas como um encorajamento a ele, em lugar de crítica que ele pensava que ela dizia. E aí passaram-se alguns meses, antes que ela pudesse perceber quaisquer mudanças, mas finalmente aconteceram modificações importantes. Escutem. Primeiro, esse marido aprendeu a confiar em sua mulher e percebeu que ela estava de seu lado e não contra ele. Eles concordaram em deixar de brigar e se comprometeram a trabalhar juntos. Aleluia. Ele ali começou a ir ao seu quarto secreto, orar, e ela pôde ver que o marido estava orando e lendo a Bíblia com uma fé renovada. Aleluia. Esse marido passou gradualmente a se considerar como um dos filhos muito amados de Deus e não mais como um erro evolutivo. Aleluia.
Quanto mais ele sentia o seu próprio valor e crescia na aceitação de quem era, tanto mais todos o apreciavam. Não por simples coincidência, mas as portas da oportunidade começaram a se abrir para esse esposo e em breve ele encontrou o tipo de aceitação e sucesso com que ele sempre sonhou. Queridas, se a autoimagem, se o seu marido tem essa baixa autoestima, precisa de um ajuste. Seja paciente. As respostas não chegam de uma hora para outra quando um padrão de pensamentos que é mantido há muito tempo tem de ser mudado. Mas você pode se apropriar do poder de Deus para lutar contra o inimigo que o alimenta com mentiras, a fim de que ele fique livre para ouvir a verdade de Deus. Amém? Você vai descobrir que à medida que você intercede, Deus lhe dará vislumbres da chave para resolver esse problema especial do seu marido. Em outras palavras, à medida que você ora, Deus irá lhe mostrar como orar. Amém. Amadas, eu creio firmemente que a tendência para a crise da meia-idade também pode ser freada orando desse mesmo modo. Qualquer coisa tóxica na alma do homem depois dos 50 irá eventualmente emanar dela como um veneno. É como se a represa fosse uma represa invisível que retém ali, enfraquecesse com a idade. Quando essa represa se rompe, a inundação pode ser forte o bastante para arrastá-lo. Se tiver a sua identidade solidamente firmada em Deus, isso fará grande diferença na maneira como ele conseguirá superar essa crise. Amém? Deus diz que nossos primeiros passos devem ser dados em direção a Ele. Procurar a sua face, seguir as suas disciplinas e conselhos, colocá-lo sempre em primeiro lugar, e as buscas egocêntricas são por último, seu ego é por último. Quando estamos sintonizados com o Senhor, o caminho e tudo o que temos de fazer é segui-lo. Quando contemplamos, a glória da sua imagem ficará gravada em nós. Aleluia. Quando a nossa autoestima é de tal forma envolvida pela de Deus, que chegamos a nos perder às vezes no processo, nós ficamos então livres. Nós queremos essa liberdade, tanto para os nossos maridos como para nós mesmas, na verdade. Então, amada, seu marido nunca verá quem ele realmente é até que veja quem é Deus na realidade. Ore para que ele encontre a sua verdadeira identidade em Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu oro para que o meu marido, diga o nome, amado, encontre a sua identidade no Senhor. O ajude a compreender o seu valor através dos olhos e dos padrões do Senhor. Que reconheça as qualidades únicas que Deus colocou nele e possa apreciá-las. Capacite-o a ver a si mesmo da maneira como o Senhor o vê, compreendendo que o fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste. Como está em Salmo 8, versículos de 5 a 6. Silencie, Senhor, as vozes que lhe dizem outra coisa e lhe dê ouvidos para ouvir a sua voz, lhe dizendo que não será a perfeição dele que irá lhe dar sucesso na vida, mas a sua perfeição. Revele que ele é a imagem e glória de Deus, como está em 1 Coríntios 11:7, e que é aperfeiçoado nele. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, como está em Colossenses 2, versículo 10. Lhe dê a paz, lhe dê a segurança de saber que ele é aceito e não rejeitado pelo Senhor. Livra o Senhor do seu egocentrismo que pode aprisionar a sua alma. Ajude a ver quem o Senhor realmente é, a fim de que saiba quem Ele é realmente em Deus. Que a sua verdadeira autoimagem
seja a imagem de Cristo estampada em sua alma, em nome de Jesus. Amém. Amadas, aqui vai os instrumentos de poder para a sua edificação. Está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Colossenses, capítulo 3, versículos 9 e 10. Tiago, capítulo 1, versículos de 23 a 25. E Isaías, capítulo 60, versículo 1. Deus as abençoe poderosamente em nome de Jesus.